Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Sterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. O Ponto de Vista conclui hoje a série de entrevistas com os candidatos à presidência da OAB do Rio Grande do Norte. Hoje eu entrevisto o atual presidente e candidato à reeleição, advogado Paulo Coutinho, que vai nos falar sobre as realizações do seu primeiro mandato e o que espera da eleição que ocorre na quarta-feira, dia 28 de novembro. Mas antes, eu quero mandar um abraço para alguns amigos, amigas, telespectadores, telespectadoras. Dr. Marcelo Cascudo, Marcílio Sena, o advogado Cristiano Câmara, o Wilson Cardoso, Hindenberg Dutra, minha amiga Solange, Andréa Costa e, especialmente, a todos os advogados da nossa OAB-RN. Meu caro advogado Paulo Coutinho, presidente da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Norte, uma alegria muito grande entrevistar você, encerrando essa série de entrevistas que fizemos aqui no Ponto de Vista com todos os postulantes ao cargo de presidente e você, como atual presidente, candidato à reeleição. Muito obrigado por você ter aceitado o convite e por você estar com a gente hoje. Sou eu que agradeço, quero mandar um grande abraço a todos os telespectadores, esse programa que é um programa que já atinge a todo o estado do Rio Grande do Norte e que chama a atenção de todos pelo cuidado com que você faz, pela forma como você trata os temas importantes, não só para o Rio Grande do Norte, mas para todo o Brasil. Então, é sempre um prazer estar aqui e hoje para falar um pouco sobre eleições da OAB. Então, eu quero reforçar aqui um grande abraço que você mandou aí ao meu amigo Cristiano Câmara, Hindenberg Dutra. Então, são todos, tenho certeza que agora estão todos assistindo a esse programa para que a gente possa discutir e debater um pouco sobre a advocacia no Rio Grande do Norte. Paulo Coutinho, como é que você avalia o seu atual mandato de 3 anos, que está perto de terminar e que, obviamente, você... Eu tive o prazer de lhe entrevistar 3 anos atrás, onde você aqui no programa mostrou o que você queria fazer. A pergunta é, como é que você avalia esse mandato, esses últimos 3 anos? Eu só acho que é um sentimento de um dever cumprido, em relação ao que a gente tinha apresentado de propostas naquele momento. Há 3 anos nós tínhamos uma série de ideias para a Ordem dos Advogados do Brasil, sobretudo diante da perspectiva que naquele momento já se tinha de estarmos em uma nova sede, que de fato aconteceu em 2017, um ano depois que eu assumi o mandato, nós conseguimos entrar, enfim, na nova sede, na nova Casa da Advocacia do Rio Grande do Norte. E essa mudança, ela permitiu que nós tivéssemos uma gestão onde se estabeleceu um marco, não tenho dúvida nenhuma, na história da Ordem, em razão da gente ter conseguido atrair para a nova Casa da Advocacia uma boa parcela daqueles que sentiam a necessidade de estar presente, de ajudar. O trabalho na Ordem é um trabalho voluntário. Hoje nós temos comissões extremamente atuantes, uma casa viva, com eventos acadêmicos quase que diariamente, ou seja, uma preparação do advogado para o exercício profissional, que foi uma das grandes metas que nós estabelecemos, que foi alcançada sem dúvida nenhuma. Então, para que você tenha uma ideia, nós tivemos nos últimos 2 anos, já na nova sede, em mais de 200 eventos acadêmicos, mais de 8.800 advogados inscritos, participando, se preparando para empreender na advocacia. Então, esse marco, essa realização, que a partir daí gera uma série de repercussões não só para a vida profissional de cada advogado e advogada do Rio Grande do Norte, mas para a instituição, que passa a ser, sem dúvida nenhuma, uma referência de preparação do advogado. Você conseguiu cumprir a maioria das propostas apresentadas 3 anos atrás? Nelson, nós fomos muito além, na verdade. Você sabe que num processo eleitoral nós identificamos, numeramos propostas, para que elas sejam um direcionamento
para que ela mostre ao eleitor qual é o pensamento da chapa que vai entrar, né? Naquela oportunidade nós apresentamos 35 propostas, né, e 90% delas foram cumpridas, daquelas que estavam lá. As que eventualmente não foram cumpridas, elas, na verdade, foram durante o tempo, durante a gestão, sendo adequadas, sendo integradas por outras, né? Nós temos, na verdade, Nelson, como em toda a atividade profissional autônoma, uma mudança muito grande, uma renovação. A cada dia a advocacia ela exige um pouco mais do profissional e um pouco mais da instituição. Então, os projetos eles foram surgindo durante a gestão também, né? Então, a gente não fica engessado naquela proposta inicial. Na sequência, quando nós assumimos, muitos dos nossos projetos foram realizados, como eu lhe disse, 90% do que a gente apresentou naquele momento foi feito, e nós fizemos ainda muito mais, né? Nós conseguimos, Nelson, algo que é motivo de muito orgulho para essa gestão atual, nós conseguimos abrir as portas da Ordem para a graduação. Os alunos do curso de Direito estão dentro da Ordem. Nós temos hoje 12 projetos da graduação acontecendo dentro da OAB. Então é um espaço que ele foi muito além de receber o advogado depois que ele é aprovado no exame de ordem. Nós fomos até o aluno. Nós estamos trabalhando a preparação, inclusive a preparação na formação profissional dele, né? Você sabe que nós, quando saímos da faculdade, nós não temos nenhuma preparação profissional. Você chega lá, é aprovado no exame de ordem, você não sabe como iniciar isso, né? Como cobrar honorários, como receber o cliente, como se portar numa audiência, como fazer a sustentação oral. Então, nós estamos dentro hoje das faculdades e esse é um papel essencial para que a gente fortaleça a advocacia, a jovem advocacia que está vindo aí a todo ano. Além dessas realizações, você poderia elencar mais alguma outra coisa? Tenho sim. Temos muita coisa. Na verdade, eu precisaria de uns 3 programas seus para a gente poder conversar sobre tudo que a gente fez. Pelo né? menos Mas eu vou falar em mais uma das mais importantes e que é diretamente relacionada com o dia a dia da advocacia. Nós criamos, Nelson, dentro da estrutura da Ordem, uma Procuradoria de Prerrogativas profissionalizada. Nós contratamos advogados que no dia a dia ficam à disposição em plantão integral para atender o advogado que tem uma dificuldade numa delegacia, que não consegue ter acesso a um processo, ou seja, que tem as suas prerrogativas de alguma forma afrontadas. Hoje nós temos um plantão com aplicativo. O nosso aplicativo, que é o Prerrogativas Mobile, ele tem até um botão de emergência. Se você estiver numa situação emergencial que precise da ordem, você vai buscar através do aplicativo ou do telefone um dos nossos procuradores de prerrogativas. E a OAB hoje, Nelson, ela tem uma luta constante contra a criminalização da advocacia. O advogado, em muitas áreas de atuação, tem sido vítima, né, de ações do Ministério Público, às vezes de agentes policiais, tentando criminalizar o seu exercício profissional, ou seja, confundir a atuação do advogado com a daquele que ele defende, né? Do direito de defesa pleno, não se pode extrair uma acusação contra o advogado. Nós temos hoje temos 108 processos, medidas judiciais, que a Ordem dos Advogados do Brasil propôs em defesa desses advogados. Muitas delas nós já conseguimos, trancamos ações penais, trancamos medidas que estavam sendo, que se buscava, né, atingir a advocacia. Direcionada para um advogado, mas sem dúvida nenhuma para atingir a advocacia. E quem está lá, Nelson, quem está à frente dessa defesa é o presidente da OAB. Esse tema é tão importante que quando tem uma sustentação oral, quando tem um trabalho dentro do Tribunal de Justiça ou do TRF da 5ª Região para ser feito, é o presidente da OAB que vai lá sustentar pela advocacia do Rio Grande do Norte. Esse problema que você colocou deve ter sido, imagino, um dos maiores problemas, dentre alguns, claro, que o fato de você exercer uma presidência com tantos advogados do Estado, talvez esse tenha sido talvez o maior dos problemas que você tenha enfrentado. Eu acho que a gente teve, esse foi um grande problema, né? E é um problema que ele em que a OAB ela se coloca como uma instituição reativa, ou seja, ela vai lá para buscar, para ajudar o advogado, né? Ela chega lá no momento em que o problema acontece para solucioná-lo. Conseguimos avançar muito nisso. Mas acho que um dos grandes desafios, Nelson, e você, como um homem de visão, como um empreendedor, você tem exata noção do que eu vou falar, é preparar a advocacia para os desafios do presente e do futuro. A advocacia como um negócio que precisa ser imaginado, pensado pelo profissional como algo que ele tem que
ter a gestão do seu escritório, que ele tem que ter noções de empreendedorismo, que ele tem que saber, Nelson, que a advocacia ela se movimenta de acordo com o mercado também. Então, ele tem que identificar quais são os segmentos onde ele vai poder ter uma atuação, ele tem que identificar quais são os mercados que estão se aquecendo e quais são aqueles que estão arrefecendo. Então, eu acho que essa preocupação macro, com a preparação do advogado, esse foi o maior desafio, porque muitos da advocacia, sobretudo aqueles mais jovens há mais tempo, como eu, que já estou há muito tempo na advocacia, nós temos uma cultura de esperar que, sentar no seu escritório, atrás da sua bancada e esperar que o cliente venha até você. Essa não é mais a realidade da advocacia. O advogado ele precisa empreender, ele precisa buscar mercados, ele precisa se apresentar como um profissional qualificado, que conheça a matéria, que conheça o negócio. E essa atividade ela é uma atividade hoje presente diariamente na OAB. Nós tivemos dezenas e dezenas de cursos de preparação do advogado para que ele saiba o que é empreender na advocacia, para que ele saiba como preparar o seu escritório para receber, por exemplo, uma demanda que vai surgir daqui a um ano, que ele tenha a capacidade de identificar isso. Aquele mercado começa a se aquecer agora, eu vou preparar uma estrutura para atender aquilo. Então, acho que esse desafio, somado aos desafios diários da advocacia, de defesa das prerrogativas, de apoio ao advogado, esses dois, em searas distintas, são os mais importantes que a OAB precisa continuar enfrentando todo dia. Paulo Coutinho, antes de partirmos para o segundo bloco, queria fazer uma pergunta. Como é que foi a relação da OAB do Rio Grande do Norte com a OAB nacional nesses 3 anos de mandato? Nelson, nós temos uma relação, primeiro eu tenho uma relação de muito tempo com muitos dos que estão lá no Conselho Federal, eu estou na ordem já há algum tempo como diretor, agora como presidente, então nossa relação é uma das mais próximas possíveis. Nós temos uma bancada do Nordeste, vamos dizer assim, todos os presidentes do Nordeste que atuam junto ao Colégio de Presidente Nacional, junto ao presidente Lamáquia, junto ao Conselho Federal da Ordem, em busca sempre de atender a essa advocacia. Nós temos uma relação hoje, a partir dos nossos conselheiros federais, que é sempre presente. Nós temos um conselheiro federal lá, doutor André Saraiva, nosso conselheiro federal, que eu mando um grande abraço, que é conhecido lá como conselheiro pauta zero. Ele não tem processos em pauta, está sempre julgando os processos que caem na sua distribuição. O conselheiro Aurínio Giacomelli é outro grande conselheiro que relatou, é vice-presidente da Comissão da República, relatou temas importantíssimos. Então, nós temos uma relação muito próxima, institucional, e temos uma relação pessoal com todos os que realmente circulam no ambiente de ordem há muito tempo. E isso é muito importante para o Estado. Isso fortalece, sem dúvida nenhuma, aquilo que nós queremos, nós projetamos para uma gestão nos próximos 3 anos. Perfeito. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em óptica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom.
Nós somos o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país, presente em 22 estados e no Distrito Federal. Temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui no Rio Grande do Norte, porque juntos somos mais fortes. Sicredi. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Cada um de nós tem um plano. Tem o plano da Marina, que está indo bem no primeiro emprego. Ou o da Júlia, que acabou de montar o seu próprio negócio. Tem o plano do Luiz, para viajar mais tranquilo. Ou o Roberto, que está cuidando dos seus funcionários. A vida é feita de planos. A gente tem um perfeito para você. Agora você pode ter Unimed Natal. Conheça os nossos novos planos. Ligue pra gente, 3220-6200. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e ainda oferece serviços em outras especialidades. Na unidade da Miguel Castro, na unidade da Promater e agora no Hospital Rio Grande. E nós voltamos à entrevista com o advogado Paulo Coutinho, atual presidente da OAB e candidato à reeleição. Paulo Coutinho, quais as novas propostas para um possível segundo mandato e como é o nome da sua chapa? Nós temos hoje, Nelson, a ideia de avançar naquilo que conseguimos construir, conseguimos plantar de semente nessa gestão. Então, a nossa chapa é a chapa Avança OAB, a chapa 10, que não tem só Paulo Coutinho. Você sabe que a Ordem dos Advogados do Brasil, a eleição ela envolve a formação de um conselho, da representação do Conselho Federal, então são 81 candidatos. 81 candidatos, Paulo Coutinho à frente da chapa 10. Não esqueça isso, chapa 10, dia 28/11. Eu vou lhe pedir para você nominar pelo menos primeiro o presidente, primeiro o vice-presidente, secretário. Nós temos na formação da chapa, Nelson, na verdade eu vou aproveitar a sua pergunta para destacar isso. Há uma chapa inovadora na história do Rio Grande do Norte. Primeiro, nós temos uma representação efetiva de todas as regiões do Estado. Cada uma das subseções ela indicou representantes dentro do Conselho. Você sabe que o nosso Estado ele tem regiões distintas e desafios distintos em cada uma dessas regiões. Então é por isso que é importante ter dentro do Conselho Seccional representantes de cada uma dessas regiões, com o olhar, com a sensibilidade de quem vive o problema lá na base. Essa é um destaque que é preciso dar para a formação da chapa 10. Nós temos na diretoria, nós temos duas diretorias que concorrem, a diretoria da seccional e da Caixa de Assistência. Nós temos não só a participação do interior, como a participação da mulher advogada. Nós temos 10 diretorias, 6 delas são de mulheres advogadas, ou seja, nós temos 60% dos cargos, os cargos executivos, estratégicos, de gestão, preenchidos por mulheres advogadas, inclusive as duas vice-presidentes. Vice-presidente da OAB seccional, que é a doutora Samara Couto, advogada de Mossoró, queridíssima, que traz a força do Oeste, a força da mulher, mas a força do Oeste também. E na vice-presidência da Caixa de Assistência, a doutora Fabiana de Souza, que é do Seridó, vem do Seridó, também trazendo essa força do sertanejo, essa força de quem sofre no dia a dia os grandes problemas enfrentados pela advocacia no interior. Então, a chapa ela é formada a partir de uma pluralidade que fortalece a instituição. Nós temos muitos outros na diretoria, doutor Rodrigo Menezes, que é presidente da ANATRA,
né, que tem uma representatividade na advocacia trabalhista que sofre hoje muito em função de uma retração de mercado decorrente da reforma trabalhista. Então, esse advogado ele tem sido recebido pela ordem para que a gente possa realmente apontar outros caminhos para ele. Então, a formação da nossa chapa ela vem realmente de forma plural. A doutora Marisa Almeida, nossa conselheira federal, o doutor Eric Pereira, nosso conselheiro federal também, né, doutor Aurínio Giacomelli, então, André Saravia, que eu já falei aqui, são 81 nomes. 81 nomes que formam uma unidade em favor da advocacia. Essa é que é a grande verdade. Nós identificamos aqueles que realmente têm a intenção de se doar pela advocacia e pela sociedade potiguar. Agora, Paulo Coutinho, uma pergunta que não me quer calar. Como é que você vê essa eleição tendo 2 opositores? Eu acho que o processo democrático ele se perfectibiliza a partir da discussão, né? do diálogo que se estabelece e, sem dúvida nenhuma, quando nós temos 3 chapas concorrendo, isso cresce de tamanho. Eu acho que é importante para a advocacia poder discutir dentro desse ambiente, né, de chapas distintas, né, com candidatos distintos. Eu acho que isso estabelece uma dialética que realmente favorece a escolha, né? Porque o advogado vai ter mais opções e, ao mesmo tempo, vai poder identificar aquele que melhor se apresenta, né, para merecer o voto do advogado. É a OAB exercendo na prática aquele princípio da democracia que ela, ao longo da sua existência, defende. Tanto é que ela é reconhecida como uma entidade que prima, que luta pela democracia no país. Nós somos a Casa da Cidadania, essa é a referência que se faz à OAB, exatamente por essas lutas, por essa história de lutas que a Ordem tem ao longo dos seus 88 anos de existência. Paulo Coutinho, houve alguma defecção no grupo da situação atual? Sempre há, né, Nelson? Assim, a formação, e é uma necessidade. Na verdade, eu não trabalharia com defecção, eu trabalharia com a renovação, né? O nosso conselho ele vem renovado em 76%. Então, nós temos advogados que participavam de comissões, ou que não sequer participavam, ou que participaram há algum tempo, mas que voltam agora, né? E, obviamente, isso faz com que o espaço precise se abrir, né? Então, tem advogados que integram a nossa gestão atual, que não estão participando de nenhuma chapa, que resolveram cuidar de outras coisas. Tem outros que estão em outras chapas. Eu acho que isso é natural. Volto ali à pergunta anterior, que fala do processo democrático, né? Então, eu não trato como defecção, eu trato como opção política, como opção que a gente precisa fazer, mas, sem dúvida nenhuma, essa mudança interna, né, essa renovação, eu acho que ela fortalece, eu acho que ela traz um novo olhar daqueles que estavam mais afastados e que voltam, daqueles que estão passando a integrar agora a instituição. Eu acho que isso é o que fortalece a Ordem, essa renovação, ela é absolutamente essencial para que a instituição tenha novos líderes, né, para que a instituição ela tenha uma formação de novos profissionais que se doem para que ela possa realmente sobreviver aí mais 80 anos, que é o que nós esperamos. Paulo Coutinho, um dos seus opositores colocou na imprensa uma notícia que foi veiculada por todo mundo e, obviamente, eu tenho que fazer essa pergunta para você. É sobre a questão da falta de prestação de contas. E o que é que se tem a dizer sobre essa crítica que foi feita? Na verdade, Nelson, não é nem crítica, é uma grande mentira, né? O que a gente tem que, infelizmente, lidar, e esse era para ser um processo eleitoral de proposta, de discussão realmente daquilo que é importante para a advocacia, tem um candidato trazendo isso como uma marca negativa, né? Inclusive chegando a apresentar uma impugnação que já foi rejeitada, né? Nós prestamos conta, Nelson. O processo de prestação de contas da OAB é um processo complexo, ele começa na seccional e vai até o Conselho Federal. Então, ele tramita durante todo o ano. Nossa prestação de contas está tramitando. Nós tivemos, Nelson, a auditoria do Conselho Federal no mês de junho. O processo já tramita desde o início do ano, né? A prestação de contas do ano de 2017 tramita desde o início do ano, foi auditada, foi não só auditada, como referendada pela auditoria do Conselho Federal. Nós temos uma auditoria que conclui a inexistência de qualquer irregularidade e sequer de ressalvas. Você sabe que no processo de prestação de contas, muitas vezes a auditoria aponta algumas ressalvas, alguns ajustes que precisam ser feitos. A nossa sequer ressalvas ela tem. Nossa prestação de contas está apresentada, está tramitando, vai chegar no Conselho Federal depois que passar pelo Conselho Seccional e está nesse processo de análise. Não existe essa falta de prestação de contas, pelo contrário.
muitos dos que estão, inclusive, na chapa desse candidato, já apreciaram, por exemplo, a prestação de contas da Caixa, que é um dos elementos que faz parte da nossa prestação de contas, sabem que esse processo está tramitando e tentaram criar um factoide político que não tiveram sucesso nisso. A comissão já rejeitou essa afirmação. Nós estamos muito tranquilos quanto a isso, inclusive porque o advogado e a advogada do Rio Grande do Norte têm acesso às nossas contas online, Nelson. Nós temos um portal da transparência dentro do nosso site, que inclusive nós vamos ampliar agora. Nós temos um portal que já aprovamos no Conselho Seccional, ele vai evoluir para um portal que vai permitir a participação do advogado. Como é que é isso? A gente tem um portal onde todos os dados estão lá, nossos balanços, tem todas as nossas compras, despesas, arrecadação, tudo isso já está disponível para o advogado do Rio Grande do Norte. Nós agora vamos criar um sistema, já está aprovado e já em desenvolvimento, em que o advogado vai poder dar sugestões. É uma espécie de orçamento participativo. Ele vai poder ver o que está acontecendo a partir do portal da transparência e vai poder clicar lá e dizer, por que está gastando tanto nessa área aqui? É necessário? Por que não investe em outra área? Ou seja, nós vamos chamar o advogado para que ele participe também, né, dessa gestão. Óbvio que isso tem que ter uma visão macro, né, de gestor para poder identificar para onde vai, há um orçamento próprio, mas a participação do advogado ela vai ser não só nas sessões, mas também através do nosso portal da transparência. Eu percebi duas outras críticas. Eu queria que você respondesse rapidinho, que daqui a pouco eu vou fazer a última pergunta, porque o tempo está quase exaurindo. Uma foi exatamente a necessidade do aumento dessa transparência. E uma outra crítica que eu pude observar é com relação ao aumento da mensalidade da OAB. O que é que você tem a dizer sobre isso? O portal da transparência eu já falei, né? Assim, nós temos sim transparência, o advogado tem acesso a todos os dados, está lá disponível, não existe falta de transparência. Pelo contrário, existe falta de transparência nesse processo político de estar o tempo todo repetindo algo, né, que não é verdade. Então, aquela máxima de que a mentira repetida muitas vezes vira verdade, não vai acontecer nessa eleição. É só o advogado ter consciência, e ele tem, né, de buscar informação, não acreditar em tudo que chega pela internet. Né? Se acredita em tudo que chega pela internet, é importante você checar essa informação. Né? Então, essa questão da transparência ela é absolutamente rechaçada por todos nós que fazemos essa gestão, inclusive muitos dos que estão em outras chapas, inclusive nessa que está apresentando essa crítica. Né, que estão lá, ou seja, nesses últimos 3 anos a gente foi transparente, quer dizer que chegou agora, faltando 1 mês para a eleição, deixou de ser transparente? Porque ninguém falou sobre isso antes. E sobre a anuidade, Nelson, o que acontece? Nós temos uma anuidade que é compatível com os benefícios, com o que a gente apresenta para o advogado, né? Não houve aumento de anuidade, inclusive, para esse ano, nós mantivemos a anuidade, apesar de ter sido proposto um aumento, inclusive por um dos que é candidato a diretor lá dentro da chapa que faz essa crítica. Foi o único conselheiro que apresentou uma proposta de aumento, é o que está lá na outra chapa. Nós não apresentamos isso. A diretoria apresentou por manter a anuidade. Né? Nós temos uma anuidade que é compatível com os serviços, com a estrutura que a ordem tem hoje e que disponibiliza para o advogado. Né? Então é preciso ter responsabilidade administrativa, responsabilidade de gestão. Né? Tem gente dizendo aí que vai reduzir 75% da anuidade. Não caia nessa. Não vai haver redução de anuidade, porque isso inviabiliza por completo a administração da ordem, naquilo que ela oferece de serviço e de benefício para o advogado. Então a anuidade ela é absolutamente compatível. Fizeram inclusive uma peça aí dizendo que era a anuidade mais cara do Nordeste e tiveram a ousadia, Nelson, de colocar um asterisco nessa propaganda. Um asterisco, você tem que ir lá para aquela letrinha miudinha para ver assim, na parcela única. Ou seja, a nossa anuidade não é a mais cara do Nordeste, mas aí eles colocaram lá essa afirmação e colocam um asterisco como se o advogado não tivesse a compreensão, o discernimento para buscar a verdade, para buscar aquilo que realmente importa para ele. Paulo Coutinho, infelizmente o programa terminou. É curto e apenas 30 minutos, mas eu acredito que você fez as observações cabíveis, que você colocou o seu pensamento aqui e, com certeza, os que estão nos assistindo souberam do que aconteceu nesses últimos 3 anos e das propostas que você vem fazendo para, caso vença o pleito que se aproxima, você dar continuidade e avançar ainda mais na presidência da OAB. Eu quero aproveitar o momento, ao encerrar, infelizmente, a nossa entrevista, cumprimentar todos os advogados do Rio Grande do Norte, desejar
que no dia 28 as eleições transcorram num clima de muita paz, de muita consciência, porque, na verdade, o importante é o crescimento do nosso OAB. Meu caro Paulo Coutinho, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui hoje ao programa Ponto de Vista. Eu que agradeço, Nelson. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, obrigado pela sua costumeira audiência. E fique certo, no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto também do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias.